Uma criatura misteriosa, parecida com um morcego gigante, aterroriza a cidade de Gotham, atacando instalações de produtos químicos e aterrorizando a população. A polícia, liderada pelo comissário Gordon, está em uma corrida contra o tempo para capturar a criatura, que eles consideram um monstro perigoso. Enquanto isso, o recém-chegado vigilante Batman inicia sua própria investigação. Ele busca desvendar a verdadeira identidade da criatura e os motivos por trás de seus ataques, em uma trama que irá testar suas habilidades de detetive e forjar uma nova e complexa relação entre o herói e a polícia de Gotham. Capítulo 1. O vulto na noite. Parte 1. A noite em Gotham City tinha uma textura fria e úmida, uma umidade que penetrava a pele e fazia os ossos doerem. Um cheiro de chuva recente, uma mistura de asfalto molhado e poluição, pairava no ar, pesado e opressor. O som constante do tráfego distante era um zumbido baixo, um coro monótono de motores, buzinas e pneus rolando, a sinfonia caótica da vida noturna da metrópole que nunca dormia de verdade. Perto dali, no alto de um arranha-céu imponente, uma figura solitária se movia com a agilidade de um felino, um predador no topo de sua cadeia alimentar. Cada movimento era deliberado, calculado. Os sons abafados de passos silenciosos sobre o concreto, quase inaudíveis, eram a única evidência de sua presença. A capa negra, com suas dobras e sulcos, parecia engolir a luz fraca dos postes de luz. O vento, ao passar por ela, produzia um som baixo e ressonante, um farfalhar de tecido que parecia o bater de asas de um morcego gigante. Era o som de uma respiração profunda, a cidade aspirando e expirando, consciente da presença do seu guardião. Em uma fábrica de produtos químicos, uma estrutura de metal e tijolos manchados, as luzes de emergência pulsavam em um vermelho intermitente, como corações assustados. Sua luz irregular refletia nas poças d'água que se formavam no chão, criando um cenário de pavor. O ar ali era denso e metálico, com um cheiro acre de substâncias químicas misturado ao de fumaça e ozônio que denunciava o uso de alta voltagem. De dentro da construção ecoavam sons de vidros estilhaçados, um rangido agudo e doloroso de estruturas de metal sendo retorcidas e o barulho de algo pesado caindo. Era um caos industrial, um cenário de destruição que parecia ter sido causado por uma força desumana. Uma voz trêmula, carregada de pânico, rompeu o silêncio momentâneo entre os estrondos. "Eu vi, Sra. Patchett. Juro por Deus, eu vi." O homem, Sr. Scheck, um dos guardas noturnos, agarrava as barras de metal do portão, os nós dos dedos brancos de tanta força. Ele balançava a cabeça freneticamente, com os olhos arregalados, refletindo o vermelho das luzes de emergência. Um homem, mas se ele tinha asas e garras, parecia um morcego gigante, voando, Sra. Patchett. A voz feminina da Sra. Patchett respondia, tentando infundir calma na atmosfera de histeria. "Calma, Sr. Scheck. Respire fundo." Ela tentava soar lógica, prática, mas a incerteza pairava em seu tom. "Morcegos não têm 2 metros de altura nem fazem um som como esse. Você deve ter visto um guindaste caindo ou talvez a silhueta de alguém na fumaça." O Sr. Scheck ignorou a tentativa de racionalidade, aterrorizado demais para ser persuadido. "Eu sei o que eu vi." Sua voz era um lamento rouco. "Ele estava voando. Eu vi as asas, grandes, escuras, como as de um demônio." Lá dentro da fábrica, o cenário era de uma destruição quase total. Máquinas quebradas, cabos elétricos soltos que zumbavam e faiscavam preenchiam o espaço com um ruído elétrico baixo e constante. O silêncio que se seguiu à destruição era pesado, carregado de tensão. De repente, um guincho agudo e bestial rompeu a quietude, seguido de um estrondo estrondoso e o som de metal sendo rasgado, como se uma lata de alumínio gigante estivesse sendo amassada. Um dos poucos guardas restantes, o Sr. Vakavich, estava petrificado.
Ele apertava a arma em suas mãos suadas, mas não conseguia mover um músculo. O medo o paralisou. Ele escutou o que parecia ser algo deslizando suavemente pelas vigas de metal acima de sua cabeça. Um som de metal raspando, um sussurro de movimento. Lentamente ele ergueu os olhos. Viu uma sombra que se movia com extrema rapidez, quase um borrão, entre as sombras nas estruturas de metal acima. O zumbido agudo da sirene da polícia se aproximou, quebrando a quietude. O som de freios e pneus na água encheu o ar quando as viaturas pararam, espirrando água e lama no chão molhado. Vozes altas e o som de rádios de comunicação estáticos preencheram o espaço. "Certo, pessoal, vamos lá!" comandou uma voz grave e autoritária, a do comissário James Gordon. O som pesado de seus sapatos de couro no concreto molhado era um ritmo firme, um contraste com a histeria que o precedia. Gordon adentrou a fábrica, com a mão no coldre. O cheiro de produtos químicos e fumaça era forte, fazendo-o sentir uma pontada nos pulmões. Ele escutou o som distante de um dos seus policiais, o detetive Harvey Bullock, que estava reclamando, como de costume. "Eles me arrastam para fora da cama no meio da noite para ver uma porcaria de guindaste estragado. Eu odeio o turno da noite", resmungava Bullock, com sua voz rouca e azeda, o som de seus passos mais pesados e arrastados do que os de Gordon. Gordon, com uma paciência que vinha de anos de experiência, ignorou o resmungo e ouviu os relatos dos guardas. Eles falavam sobre uma criatura que voava, uma figura com asas gigantes. A voz do Sr. Vakovich soava pálida de medo. Ele não conseguia parar de tremer. "Ele estava no teto, comissário", o guarda disse, apontando para o alto, para a escuridão. "Estava lá em cima, nas sombras. Eu vi as asas." A incredulidade de Gordon era palpável no tom de sua voz. Ele parecia ter ouvido a mesma história vezes demais. "Asas, Vakovich, você tem certeza? Isso parece mais o trabalho de um homem macaco em um balão ou de um delinquente muito forte." Enquanto os policiais vasculhavam o local, o som de algo raspando na parede e um guincho baixo e animalesco ecoou pelo local, vindo do alto das vigas. Os policiais se encolheram, com as mãos nas armas. De repente, uma das vigas de metal se partiu e caiu com um estrondo ensurdecedor. O som era tão alto que fez os policiais se encolherem, cobrindo os ouvidos. Eles encontraram outra vítima, o Sr. Wilson. Ele estava inconsciente, com a roupa rasgada e com marcas de garras no peito, 3 linhas vermelhas e profundas que denunciavam a força do ataque. Gordon, com uma expressão de surpresa, observou as marcas de perto. Ele se ajoelhou e passou a mão suavemente ao redor das feridas. "Isso não é um animal?" ele sussurrou para Bullock, com uma voz de descrença. "As garras são longas e finas. Não há pelos ao redor. Não é indicação de um animal selvagem." A atenção do comissário foi atraída para o chão. Ele ouviu um som de passos suaves e discretos, passos que não eram de um policial. Um som diferente do dos sapatos de Gordon e Bullock. Ele virou a cabeça e viu um vulto alto e escuro parado em uma viga no alto do galpão. O som da chuva lá fora parecia abafar a voz de Gordon, que gritou para o vulto: "Ei você! Deu fora daí! Polícia de Gotham!" O vulto não se moveu, exceto para se virar. O som que veio de sua capa era um farfalhar de tecido no ar, o mesmo som que Gordon havia escutado lá fora. A voz do Batman, grave e fria, ecoou no galpão, como um sussurro baixo e metálico que parecia vir de todos os lados. "Não sou eu quem vocês procuram, comissário. As garras não são de um animal, são de um homem que consegue voar." Bullock, irritado com a arrogância do estranho, deu um passo à frente, com o som de seus sapatos no chão molhado ecoando no silêncio que se seguiu. "Quem você pensa que é, cara? Deixa de brincadeira. Desce daí, eu vou ter que te dar uns tapas." Gordon, no entanto, ouviu o tom de Bullock e o parou. "Bullock, espere!" Gordon olhou para o vulto e para o rosto coberto por uma máscara que parecia um morcego. A forma como ele fala, a voz, é o Batman, o novo vigilante. O vulto, que era o Batman, saltou para o chão com um ruído suave, quase imperceptível. Seus passos eram silenciosos, sem fazer barulho algum.
Ele parecia se mover na escuridão como uma sombra. Ele olhou para as evidências, com os olhos brancos em sua máscara fixos nas marcas de garras no peito do Sr. Wilson. O Dr. March disse que a criatura é um mutante que precisa de calor e umidade para sobreviver. E pela quantidade de vapor no ar e a umidade do chão, ele está por aqui em algum lugar. E o que te faz pensar que ele ainda está aqui? Perguntou Gordon com um tom de voz que misturava ceticismo e curiosidade. Ele não sabia se devia confiar no vigilante, mas não podia ignorar o que ele estava dizendo. O Batman, em voz baixa, apontou para uma parte do chão onde a água pingava do teto. Ouça! O som da água pingando. O cheiro de ozônio. Ele está por aqui, em algum lugar. E ele tem uma força sobre-humana. Olhe para a viga que foi quebrada. O Batman apontou para a viga que se partiu. O material é muito forte. Não pode ser um animal. A voz do Batman soava confiante, sem hesitação. Gordon e Bullock trocaram o olhar. O som dos passos do Batman, tão suave e cauteloso, se distanciou. O zumbido das luzes de emergência continuava. Gordon percebeu que o Batman havia se aproximado, pegado uma amostra do chão e sumido sem ser notado. Ele é rápido, Gordon, disse Bullock, com a voz carregada de surpresa. Mais rápido do que qualquer um que eu já vi. O comissário Gordon, com o som de seus passos no chão molhado, olhou para o local e refletiu. O vento soprava, levando com ele o cheiro de produtos químicos e o som da chuva. No alto, ele ouviu o som de uma capa que se abria e o som de asas gigantes. Não sei se ele é nosso inimigo, Bullock. Ele sabe mais sobre esse caso do que todos nós juntos, sussurrou Gordon para Bullock. E ele nos avisou que a criatura ainda estava por perto. As sirenes da polícia continuaram a ecoar. Gordon, com o som dos seus passos no chão, foi até a saída. O som dos jornalistas e cinegrafistas com suas câmeras se aproximava. Flashes de câmeras piscavam e o som dos repórteres falando sobre a criatura homem-morcego invadia o ar. Gordon, em voz alta, tentou acalmá-los. Temos um caso de sabotagem aqui. É um trabalho muito bem feito, mas não é indicação de um animal ou criatura. Apenas um homem. Um homem com uma força sobre-humana e um conjunto de habilidades que são, no mínimo, incomuns. A polícia de Gotham fará tudo para resolver este caso e levar o criminoso à justiça. Um dos jornalistas perguntou sobre a voz de Gordon. Comissário, o que significa incomum? Gordon, com uma voz cansada, respondeu. Não sei. Fiquem longe das cenas do crime, por favor. Ajudem-nos, não atrapalhem. Com o som das perguntas e os flashes das câmeras, Gordon entrou no carro da polícia. Ele olhou para o céu noturno, o som de suas próprias batidas do coração ecoando em seus ouvidos. Quem é você, Batman? Quem é você? O vento trazia o som de algo que se movia rapidamente no ar, um som que parecia com o bater de asas gigantes. Gordon fechou os olhos. Ele sentiu que a noite em Gotham havia mudado. A cidade não estava mais sob o controle apenas da polícia. Havia um novo vigilante. A noite continuou a avançar em silêncio. Capítulo 1. O vulto na noite. Parte 2. O cheiro de papel e tinta misturado com o som suave e constante de um teclado de computador e o ruído da impressão ecoavam em uma sala. Era uma sala espaçosa, com a temperatura controlada e a escuridão abafando qualquer som. Bruce Wayne, sentado à frente de um painel de controle cheio de botões e luzes, lia as manchetes do jornal eletrônico, sentindo a vibração de um teclado sob seus dedos. A voz grave e monótona de Alfred Pennyworth, seu fiel mordomo, quebrou o silêncio. O comissário Gordon está sendo muito diplomático, senhor. As manchetes da mídia, por outro lado, são bem diferentes. A manchete Homem-morcego aterroriza Gotham está em todos os jornais. A cidade está em pânico, senhor. A voz de Bruce, que era mais profunda do que o de costume e sem o tom de playboy, ecoou na sala. O comissário Gordon sabe que a criatura não sou eu, Alfred. Ele sentiu o medo no ar. Eu apenas dei a ele o nome que os jornais criaram. Sua intuição é assustadora, senhor. Alfred disse com uma voz carregada de preocupação. O som de um motor elétrico ecoou na sala e um painel de metal na parede se abriu. Um som de uma voz de robô anunciou a chegada do novo hóspede. Era o Dr. March, o mesmo especialista em morcegos que havia sido contratado pela polícia para ajudar na investigação. A voz do robô
com um tom mecânico, ecoava na sala. Dr. Mart, uma pessoa interessada em sua pesquisa sobre morcegos, chegou para uma visita, senhor. Bruce, que estava no seu computador, sentiu o som dos passos do Dr. Mart se aproximando. Mart era um homem com uma voz animada e entusiasta que falava sobre a sua pesquisa. O morcego é uma criatura fascinante, um ser que se alimenta de frutos e que dorme de cabeça para baixo. Mas eu sou fascinado por morcegos que se alimentam de sangue. Eles são o ponto de partida da minha pesquisa. Eu os chamo de o vulto na noite. A criatura de Gotham, para mim, é o exemplo perfeito do que pode acontecer quando se tenta mexer com a natureza. E a sua pesquisa, doutor? O que você faz com ela? Apenas pesquisa ou você tem outros planos? Mart riu, o som da sua risada um pouco esganiçado. Eu sou um cientista, Sr. Wayne. Meu trabalho é apenas entender o mundo. O resto é com os outros. Mas o que eu posso te dizer é que a criatura não é um animal. É uma mutação, um homem que se transformou em uma criatura. Eu o chamei de o vulto na noite. O seu nome, Homem-Morcego, não é o ideal. A voz de Bruce se tornou mais séria. Doutor, você já ouviu falar de um doutor Kirk Langstrom? O som da voz de Mart mudou, tornando-se mais cauteloso. Eu o conheço. Ele era um grande amigo. Ele era um dos meus melhores alunos, um verdadeiro gênio. Mas ele era um sonhador. Ele queria encontrar uma forma de curar a cegueira. A voz de Mart foi interrompida pelo som de um celular tocando. Ele se desculpou e saiu da sala para atender a ligação. A voz de Alfred, que havia ficado em silêncio, voltou a ecoar. Ele é um homem interessante, senhor, e um tanto suspeito, se me permite dizer. Concordo, Alfred. Ele está escondendo algo. A forma como ele falou do Dr. Langstrom, ele parecia muito nervoso. O som de Mart voltando à sala era mais lento e cauteloso. Eu preciso ir, senhor. Foi um prazer conhecer você. O prazer foi todo meu, Dr. Mart. Espero que você encontre o seu o vulto na noite. Bruce respondeu. Assim que Mart saiu, a voz de Bruce se tornou mais séria. Alfred, encontre qualquer coisa sobre o Dr. Kirk Langstrom. Qualquer coisa. Eu preciso saber o que ele fez. Alfred se afastou, e o som de seus passos no chão de metal era um eco distante. Bruce voltou à sua tela, e o som de suas digitações aumentou. Ele navegou por arquivos secretos e ouviu as gravações de câmeras de segurança de toda Gotham. Ele viu o Man-Bat voando sobre os prédios da cidade, e o som de suas asas no ar era um barulho assustador, como um som de algo que se movia muito rápido e que não tinha controle. O som de algo pesado se movendo na rua, uma sirene de polícia e o som de uma voz de rádio ecoou na sala de Bruce. Temos um chamado. Mais um ataque. Desta vez em uma fábrica de brinquedos. Desta vez, há vítimas. A criatura está de volta. A voz do comissário Gordon era urgente. Precisamos de reforços. Estamos sob ataque. O Homem-Morcego está aqui. Bruce, que estava escutando, se levantou de sua cadeira. O som de seus passos no chão era um som de urgência e determinação. É o Man-Bat, Alfred. Ele está fugindo. Ele está se movendo com mais rapidez. Alfred, que havia voltado, disse com uma voz de preocupação. A polícia está a caminho, senhor. Eles vão confundi-lo com o Man-Bat. Eles não sabem que a criatura é o Dr. Langstrom. Eu sei. Por isso, preciso ser rápido. Eles não podem chegar até ele antes de mim, disse Bruce. O som de uma porta de metal se abriu. O som de um motor elétrico ecoou na sala, e o Batmóvel emergiu. O som de seu motor era um ronco grave, como o som de uma fera que estava pronta para caçar. A voz de Bruce era um sussurro baixo. Eu preciso ser rápido. O som de algo se movendo no ar era um som de voo, um som de algo que se movia com a agilidade de um morcego. O Batman estava no ar, com sua capa se abrindo no ar como asas.
O som de seu voo era um som de urgência e determinação. A noite em Gotham era uma mistura de sons e cheiros. O cheiro de fumaça, o som de sirenes, o som de pneus cantando nas ruas. O Batman, em sua capa, olhou para baixo. A polícia de Gotham estava espalhada pelas ruas com o som de seus rádios e sirenes quebrando a quietude da noite. Ele ouviu o som de uma voz familiar, a voz do comissário Gordon, que estava comandando a perseguição. Ele está indo para o leste. Eu preciso que vocês o encurralem. Não deixem ele fugir. O som de algo voando no ar era o som do Man-Bat, que estava indo em direção a uma fábrica de brinquedos. O som de suas asas no ar era um som de fúria e medo. A voz do Batman era um sussurro baixo. Não há tempo para o comissário. Eu preciso chegar até ele antes de qualquer um. Eu preciso salvá-lo. O som do Batman no ar era um som de voo, um som de algo que se movia com a urgência de um raio. Ele se aproximou do Man-Bat e o som de suas asas no ar era um som de fúria e pânico. Eu preciso que você me escute, Dr. Langstrom, o Batman gritou. Eu sei o que você fez. Eu sei o que aconteceu. Eu posso te ajudar. O som de um guincho agudo e bestial foi a resposta do Man-Bat. Ele ignorou o Batman e o som de suas asas se intensificou, um som de desespero e raiva. Ele estava correndo. O som de uma voz de rádio de Bullock soou no ar. Comissário, ele está indo para o porto. O Homem-Morcego está tentando fugir. O Batman, em voz baixa, disse: Eles estão me confundindo com ele. Eu preciso chegar até ele antes que eles o peguem. Ele é inocente. O som de pneus cantando nas ruas e o som de sirenes era a prova de que a polícia de Gotham estava se aproximando. O Batman, com sua capa, mergulhou. O som de suas asas no ar era um som de urgência. Ele se aproximou do Man-Bat e o som de suas garras no chão de metal era um som de desespero. O som do Man-Bat em pânico era um som de fúria e desespero. Ele balançou suas asas e o som de uma viga de metal se soltando era um som de caos. Ele fugiu, e o som de suas asas no ar era um som de medo e desespero. O Batman, com sua capa, olhou para o céu. A lua estava cheia e o som da noite era um som de caos. O som de sirenes, o som de gritos, o som de algo que se movia muito rápido no ar. A noite em Gotham havia mudado. A cidade não estava mais sob o controle apenas da polícia. Havia um novo vigilante. E o destino da cidade estava nas mãos dele.